Bastidor aqui no CNN 360 para vocês a respeito da estratégia de defesa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. É informação que chega aqui no aqui no CNN 360, para a gente explicar um pouco. Eu tentei arduamente entender qual é a estratégia, mas o problema é que as pontas soltas são tantas e os registros de que Bolsonaro tentou de fato trazer esse conjunto de joias, inclusive por meio da utilização irregular do secretário da Receita da ocasião e etc. São tantos que está dificultando. O que a defesa do Bolsonaro está pretendendo dizer, vou te contar agora que vamos de volta na fechadinha, é que, na verdade, o ex-presidente da República recebeu isso num presente para ele e não numa espécie de troca de presentes entre chefes de estados. Por quê? Porque eles vão dizer, olha, não tem nenhum papel que diga que essas joias estão sendo dadas pela Arábia Saudita para o Brasil, tá? Não teve nada direcionado ao Estado. Foram um presente que, para eles ainda ouvi isso, né? Para eles, é muito pouco, 16 milhões e meio de reais. Então, foi um presente para o Bolsonaro, não foi assim, não era um presente para o Estado. Eu ainda indaguei, falei, compreendo. Agora, veja, se não era um presente para um Estado, por que é que vão dar 16 milhões e meio só num estojo de joias para um presidente de outro país com o qual você está fazendo negócios? Né? Olha, isso para eles é quase nada. O problema é que, né, Bento Albuquerque, eles também, além disso, além de dizerem, olha, foi um presente personalíssimo, não tem mesmo o registro de que a doação fosse para o Estado, e eles também vão apontar para Bento Albuquerque. Se houve falha na entrada dessas joias, a falha é do Bento Albuquerque, que poderia ter declarado que as joias estavam ali, uma vez que foi interpelado pela Receita, e nada falou e entra com essas joias de novo. Essas joias, independentemente se eram para o Bolsonaro, se eram para o Brasil, elas entraram de maneira ilegal aqui, porque o ministro silenciou diante da investigação da Receita, que para aquele estojo com 16 milhões e meio em diamantes e ouro branco. Detalhe, tá? Eles vão admitir que foi um presente, vão dizer que foi personalíssimo, mas vão dizer que era um presente para Bolsonaro. A estratégia, se vai parar de pé ou não, eu já não sei, porque, de fato, é uma abordagem muito difícil para um caso bem escancarado. Vem para cá, Yuri Pita e Leandro Rezende, também a Larissa Rodrigues, para a gente tratar desse assunto. Eu achei tão curioso, mas é porque realmente o fato é, né? Eles estão sem opção a não ser admitir que ele entendeu que era um presente para ele. Né? Dizer que era um presente para ele e negar, a partir de agora, faz parte da narrativa oficial dos Bolsonaro, dizer que não era um presente Estado-Estado, não era algo de um país para o outro, era para eles mesmo, tanto que não tem. Veja que a falta de documentação sobre o envio das joias vai se tornar uma espécie de elemento que corrobora essas joias terem chegado diretamente para Bolsonaro e não para o Brasil. Yuri, começo com você. Isso pode ser que funcione do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista político, talvez até piore a situação. Por qual justificativa seria dado um presente desse montante, desse nível de valor, pegando ali as joias de 16 milhões e meio de reais, que são as joias femininas que estão apreendidas na Receita, mas a outra caixa, cujo valor, só o do relógio, você tinha visto quanto mesmo, Dani? Era coisa em torno de 40 e poucos mil de ouro, euros. O relógio de... um relógio de pulseira de couro e ouro rosé, hoje no site da Chopar, sai por 223 mil reais. Pois é, quer dizer, só o relógio, sem falar as abotoaduras, o anel, etc, etc. Quer dizer, estamos falando aí de valores que superam e muito, por exemplo, o patrimônio declarado por Bolsonaro nas eleições de 2022, que não chegava a 3 milhões de reais. Né? Para fazer uma outra analogia,
com os imóveis que se tratou ali do presidente Lula na época da Lava Jato, o triplex do Guarujá era coisa de alguns milhões, 2, 3 milhões de reais. Quer dizer, é um valor muito alto com essas... conjunto de joias da Michele seria 8 triplex, é isso? Por aí, é uma coisa nesse nível, algumas vezes, né? Então, para se ter uma dimensão dos valores que se está falando, então fazer essa opção, que do ponto de vista jurídico pode ser um caminho, de fato, olha, não tem crime porque foi um presente pessoal, de fato... Um sheik árabe quer dar... Não seria peculato, é disso que se trata, né? Exato. Você não cometeu nenhum tipo de crime. Mas, do ponto de vista político, abre um questionamento enorme. Por que alguém daria um presente de 16 milhões e meio de reais a um político? Essa seria a pergunta que fica. Vamos trazer aqui a posição do Leandro Rezende. A gente está conversando com muita gente da Receita, né? E detalhe, né? Se ele admite que é um presente para ele mesmo, ele vai ter que pagar a conta para ficar com o presente, Leandro. Essa é a questão, porque se ele diz que é para ele, então ele está admitindo que teve ali uma coordenação para que a comitiva que foi até a Arábia Saudita intocasse esses presentes, disfarçasse eles dentro de mochilas para que eles entrassem ilegalmente no país. Quer dizer, é uma linha de defesa que não resolve em nada o problema, né? De que o entendimento é de que era um presente pessoal para Jair Bolsonaro. Beleza, mas aí eles tentaram entrar ilegalmente com presente, por que não declararam, então? Então, estão admitindo de alguma maneira que, pelo menos ali, no que diz respeito à questão tributária, eles cometeram... Posso te interromper só para deixar claro para quem está em casa? Por que você precisa ter isso em mente? Porque é o seguinte, para ser um presente dele e ele ficar para ele com os 16 milhões e meio em joias da Michele, mais o estojo de cerca de 400 mil reais que ficou para Bolsonaro, ele teria de pagar o imposto. E o imposto da entrada dessas joias é coisa de 8 milhões. Foi o que calculou o próprio Bolsonaro. De onde eu vou tirar esse dinheiro? Então, as joias entram meio que como muamba. Elas entram ilegais aqui, escondidas. Uma na mala de um ajudante de ordens militar do ministro Bento Albuquerque, ele também é almirante, e outra... a gente está aqui entendendo na mala do próprio ministro, já que o terceiro integrante da comitiva falou que não topou colocar nada na mala dele. Então, no mínimo, eles cometeram um crime tributário para que Bolsonaro, não incluindo isso no acervo público, pudesse ficar com joias que entraram ilegalmente no Brasil. Leandro, pronto. Não, é isso, né? Eles vão ter que admitir que cometeram um crime tributário, se foram para dizer que é um presente, e aí vão ter que explicar muita coisa, né? E a culpa é do Bento, segundo eles. Entende a estratégia? Como que a culpa como é que o Bento sozinho tem uma culpa de um presente que era para o Bolsonaro? Não para muito de pé essa linha, vamos ver qual vai ser ela no fim das contas. Tem uma outra questão embutida aí também, né? Que é por que o Bento envolve, então, a ex-primeira-dama nessa história. Ele participou dessa conversa, dessa combinação ou não? Enfim, muitas perguntas ainda nessa história. Vamos gramar um pouquinho até entender tudo. Larissa. Não foi peculato, foi apenas sonegação de impostos, é isso? Agora, para deixar claro qual que é essa estratégia. Não foi um crime contra o patrimônio público enquanto servidor, lembrando que o presidente da República, naquele caso, se enquadrava enquanto, né, um servidor público, representante do povo. Então, ele teria cometido o crime na pessoa física, não na pessoa jurídica, abrindo aspas, digamos assim. É uma estratégia pensando mesmo na questão de quanto pode ser responsabilizado. Aí entra outras histórias nisso que o Leandro falava. Por que Bento disse sobre Michele? E Michele vem argumentando desde o início, segundo interlocutores, que nem sabia dessas joias. Aí volta ali para Bolsonaro. E o que ganharia Bento Albuquerque nisso? Por que ele trouxe esse presente?
Teve alguma ordem vindo do Palácio do Planalto, do então presidente da República, para ele trazer esses presentes? Então, são outros questionamentos que a gente ainda não tem resposta. Vai ter, claro, que esperar o andamento das investigações, mas até agora o que fica claro nessas movimentações, uma tentativa de jogar a culpa para o ex-ministro Bento Albuquerque, por isso muita expectativa em cima do depoimento dele, que deve acontecer junto à Polícia Federal na próxima terça-feira, se ele de fato vai deixar ser a pessoa responsável por toda essa muamba, digamos assim, ou se ele vai tentar tirar a sua responsabilidade e automaticamente jogar essa culpa para o então presidente Jair Bolsonaro. E ainda expectativa se vai ser o mesmo argumento, a mesma história contada por Bento, como pelo seu assessor, que aparece também tentando entrar com o estojo que foi apreendido, de 16 milhões, que também deve prestar depoimento junto à PF na próxima terça-feira. Dani. Ô, Yuri, a gente vai seguir falando desse assunto, mas eu quero antes, primeiro, dizer para vocês um pouco de por que eles estão apontando tanto para o Bento, e como isso já foi percebido pelos militares. Pode se avizinhar aí o racha ou o abandono definitivo desse alinhamento que garantiu 4 anos de Bolsonaro e, em especial, um ano eleitoral muito tenso, porque o Bolsonaro tratava o Exército e os militares de maneira geral, como uma arma que ele apontava para as instituições, uma arma que estava com ele, a arma que ele tinha porte, Se não fizer assim, eu vou acionar minha arma. Se não fizer assim, eu tenho as Forças Armadas, as minhas Forças Armadas, ele dizia, E neste momento, na hora do aperto, todos os aliados com os quais você conversa, eles falam, não, mas quem errou foi o Bento. Ninguém mandou ele trazer daquele jeito, entrar daquele jeito. Por que ele não avisou? Por que ele ficou 1 ano? No cofre de quem que ficou essa joia masculina que entrou no Brasil? Lançando suspeitas, Quando você tem, na verdade, ali também do outro lado de Bolsonaro, uma série de gestões. Ontem, de novo, eu repito, o Estadão mostrou o documento em que ele pede para incorporar joias masculinas ao patrimônio dele. E some-se a isso o fato de que ele é a primeira-dama, ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, tem versões diferentes. Ela diz que nunca, em tempo algum, soube da existência dessas joias, até que o jornal Estado de São Paulo revelou a existência dessas joias há exata 1 semana. Estourou na sexta-feira da semana passada. Isso, Yuri, pode reposicionar, digamos assim, esse grupo que deu sustentação ao bolsonarismo, evangélicos com Michele, militares com agora Bento sendo jogado, lançado ao mar por Bolsonaro, pode produzir uma diferença, talvez que o presidente esteja minimizando ao analisar, o ex-presidente esteja minimizando ao analisar o tamanho do estrago que essa atitude pode trazer para ele. Sem dúvida, porque o fato do ex-ministro Bento Albuquerque ser um oficial general, almirante, ter sido um oficial general, almirante da Marinha, coloca novamente em constrangimento essa relação tão próxima que os militares tiveram com todo o governo Jair Bolsonaro. Se não bastasse todo o episódio da contestação infundada às urnas eletrônicas, e aí a gente pode de novo citar as palavras do atual comandante do Exército, o general Tomás Paiva, em relação à não identificação de nada que aponte nenhum tipo de fraude minimamente verossímil, factível, com a mínima possibilidade de contestação, isso expôs os militares a uma situação de constrangimento. E depois do 8 de janeiro, também devido às falhas de segurança, que também colocou alguns militares que tinham responsabilidade sobre proteção de patrimônio público, como o Palácio Presidencial, e isso não funcionou de forma adequada, são vários episódios que vão se acumulando e que vai provocando essa tensão. O quanto as forças militares se miscuíram no governo Bolsonaro de uma forma tão intrínseca que agora surge, de certa forma, essa possibilidade de se dissociar. Todo o episódio da substituição do comando do Exército tem esse espírito também por parte das instituições para que elas se despolitizem, e esse termo tem sido muito usado por alguns oficiais, mas esse episódio que joga novamente
o quanto esta relação tão umbilical, tão próxima dos militares com o governo causou prejuízo à imagem institucional das Forças Armadas.